Meu nome é Guilherme Schmidt, sou de Itajaí, sou casado, 2 filhos, moro na praia de Cabiçudas, né? Me criei na praia de Cabiçudas e hoje vivo nessa cidade maravilhosa e aqui estamos desenvolvendo nosso negócio. Sou proprietário do Hotel Marambaia Cabiçudas, já pude de alguma forma ajudar o nosso município através de ações na área de turismo também e estamos aqui sempre querendo o melhor para a nossa cidade. Você é responsável por um dos mais tradicionais hotéis de Itajaí e que fica numa das praias mais charmosas da região, que é Cabeçudas. Conta pra gente um pouco da história do Hotel Marambaia, como surgiu o empreendimento, quais famosos já se hospedaram por lá e quem projetou aquela obra arquitetônica. Na verdade, o Hotel Marambaia, o primeiro nome dele, quando ele foi inaugurado em 1962, em fevereiro, o nome dele era Hotel Balneário Cabiçudas. Naquela época, Cabiçudas era o balneário de Santa Catarina. Né? Já vinha de uma história anterior, né? Que é desde a década de 30, com o antigo Hotel Cabiçudas, que era do seu Elfer e foi uma referência em hotelaria em todo o litoral de Santa Catarina. Toda a zona, as praias, os balneários começaram, uma grande referência foi justamente o Hotel Cabiçudas do Suelfer. Cabiçudas teve várias fases de hotelaria. Em 1920 teve o Hotel do Herbst, tá? Depois na década de 40, final da década de 40, teve o Hotel Cordeiro, onde hoje é o Hotel Marambaia, naquele canto da praia, que tem ali uma lagoa. Tá? Depois na década de 50, houve um projeto que acabou não se concretizando, que foi o Cabiçudas Palace Hotel, que era um projeto que seria desenvolvido em conjunto com o Banco Inco e com a Companhia Malbo, onde hoje é a casa do César Ramos e a antiga casa do Pimpa, que foi demolida. Era uma casa ao lado da outra. Chegou a ser feita, inclusive, a fundação, mas não houve sucesso. E depois, na década de 60, final de 59, foi constituída a empresa, e em 62 foi inaugurado o hotel. O hotel é um projeto do professor Roberto Veronese, que é um gaúcho, tá? Que, além do projeto do Hotel Balneário, de 62, teve o Marambaia de 64, Marambaia de Camboriú, e ele teve outros hotéis, ele teve outros prédios também, o edifício Normandie em Florianópolis. Esses dois, o Normandie e o Marambaia de Camboriú, já estão tombados, tá? Pelo patrimônio histórico, arquitetônico, tá? Pela sua relevância arquitetônica. Tá? E esse arquiteto, o professor Roberto, ele também tinha um projeto muito bonito na praia de Xangri-Lá, o Xangri-Lá Termas, tá? Dentre outras obras. Tá? Ele tem uma característica eminentemente modernista. Né? O modernismo foi trazido para o Brasil por Le Corbusier, que era um franco-suíço, um arquiteto, que teve como um dos seus pupilos o Oscar Niemeyer. E a base do modernismo é a rampa, pilotis e os panos de vidro. E isso tudo está no projeto do Hotel Marambaia Cabiçudas. Né? Ele tem rampa, tem pilotis e tem todo aquele pano de vidro. Ele tem características próprias, assim como o Marambaia de Camboriú, que é redondo, o Marambaia de Cabiçudas ele é todo voltado para o mar. Todas as suas unidades são voltadas para a praia. Não tem unidade nos fundos? Não tem unidade no fundo. Quem é que fundou? Foi seu pai ou seu avô? Na verdade, ele foi um grupo, tá, de investidores e empreendedores locais, dentre eles o meu avô, Osmar Nunes, o Genésio Miranda Lins, o Camilo Mussi, Guido Miranda, tá? Valinho Cesário, tá? Dentre outras pessoas que se juntaram e empreenderam aquilo ali. Na época, Cabiçudas, como eu falei, era uma referência como balneário, né? A maioria, o PIB catarinense se reunia em Cabiçudas, isso. Todos aqueles industriais de Blumenau, de Brusque, de Joinville, tá? Os políticos de Florianópolis acabavam vindo em Cabiçudas pela força política da praia. Né? O Banco Inco, o Genésio Lins, morava ali, né? E era o maior banco, um dos maiores do sul do Brasil. Os Bornhausen tinham casa ali, né? Então todos, o pessoal, os Renault, os Henning, né? Os Schlesser, tá entendendo? Todo esse pessoal tinha ali as suas casas de veraneio. Quais famosos ali você já hospedou, o hotel já hospedou? Meu assim, Deus, recentemente Vanessa da Mata, mais antigamente o Roberto Carlos, os times de futebol. Tá? O hotel realmente era uma referência em receber, porque essa coisa da hospitalidade é uma característica muito nossa de Itajaí, né? Porque Porto é a porta do mundo, né? De entrada e de saída. Então essa coisa de Itajaí ser uma cidade portuária, ela nos deu de repente um diferencial de receber as pessoas,
né, que não é toda cidade que tem. Né, porque antigamente, isso o Dr. Dalman já dizia, que quando os navios aqui chegavam, havia uma interação muito grande dos marinheiros com a cidade, por conta do tempo que os navios ficavam ancorados na nossa cidade. Tá? Hoje em dia já não tem isso, o navio chega de manhã, no outro dia já está indo embora. Mas Itajaí manteve isso no seu DNA, ou seja, receber bem as pessoas. Apesar de Cabeçudas já ter sido considerado um bairro da elite do estado, ela sempre foi também a praia do povão. Moradores dos bairros de Itajaí vão de ônibus, de bicicleta, de moto e carro e enche a praia todo o verão para curti-la. Há quem torça o nariz e há quem ache que isso agregue, pois torna a praia a verdadeira referência dos itajaienses. E você, o que é que acha? Isso é fato. Cabeçudas é uma praia da cidade de Itajaí. Né? Então lá é a área de lazer de todo itajaiense, nós temos que ter consciência que ela tem que estar preparada. Nós recebemos os itajaienses e os turistas que vêm de fora na nossa casa. A praia de Cabeçudas, nos últimos anos, ela tem passado por uma estruturação bastante interessante. Hoje a praia está muito melhor do que estava. Né? Hoje a gente tem esse caminho de Cabeçudas, que está belíssimo, com ciclovia, né? Com calçada, onde as pessoas realmente usam. E a gente vê, pelo impacto que os turistas têm, quando vinham antes dessa reforma e hoje, que Cabeçudas está diferente. Agora eu não acho que ninguém deva torcer o nariz, e não creio que torçam, por conta da população de Itajaí, que faz dela o seu ponto de lazer. Acho que isso é muito interessante, né? Que hoje o turismo no mundo, a característica principal dele é a interação entre o local e o turista. Isso é que faz do turismo uma experiência interessante. E Cabeçudas a gente pode ter isso de forma muito clara. A cultura itajaiense, o povo itajaiense interagindo com o turista que vem de todos os lados, inclusive do Mercosul. Você pulou do trampolim da Pedra de Cabeçudas quando era criança? Com certeza. Tem uma brincadeira em Florianópolis que diz que quem não nasceu na Carmela Dutra ou na Carlos Corrêa não é florianopolitano. E quem não pulou do trampolim aqui em Itajaí também não é itajaiense. Quantas vezes nos arranhamos, ou o dedo furado por ouriço, tá? Na hora de subir, descer da pedra, enfim, realmente. Aquilo ali é uma marca da nossa praia. Há uma ação do Ministério Público Estadual para decretar o conjunto arquitetônico de Cabeçudas como patrimônio cultural da cidade e também do estado. A promotoria chega a falar de 40 casarões de importância arquitetônica, mas não diz quais são esses imóveis. Qual a sua opinião sobre isso? O tombamento é uma conversa e é uma discussão altamente complexa. Eu acho que o primeiro ponto a ser visto, e isso é uma discussão que não é só itajaiense nem catarinense, é uma discussão nacional, é de que forma financiar a preservação histórica e arquitetônica. Porque, na verdade, hoje, o que acaba por acontecer é que, de repente, a sociedade entende que o patrimônio tem que ser preservado. Eu acho que isso é importante. O mundo faz isso. O turismo vive disso. Agora, de que forma nós vamos fazer isso? A sociedade entende que determinado patrimônio deva ser preservado. É importante que a sociedade também arque com os custos dessa preservação. Não só o proprietário. Não só o proprietário. Né? Isso eu acho que é injusto. Então, hoje nós já vimos, né? Hoje tem, né, mecanismos de financiamento do tombamento na esfera municipal, que é o IPTU e algumas taxas municipais, como alvará. No Estado, tá? Não é uma coisa muito clara, né? Porque também não são grandes taxas que o Estado poderia abrir mão, mas poderia sim, através do impostos, por exemplo, de causa-mortes, alvará policial, de bombeiro, né? ITBI, né? ITBI eu acho que é municipal, né? Também o ITBI. Então eu acho que o que se precisa, e isso tem sido discutido, é criar uma cesta de incentivo ao tombamento, para que nós consigamos fazer o tombamento uma coisa interessante também para o proprietário. Por exemplo, que o imóvel locado, ele tem um tratamento tributário diferenciado com relação ao aluguel. Ele poderia, por exemplo, ser isento do imposto de renda. Ele poderia, por exemplo, ser isento do ITBI, entendeu? Para que nós possamos, o imóvel poderia ter uma prioridade na locação por entes públicos. Né? Por exemplo, aqui em Itajaí nós temos uma farmácia popular que funciona em determinado prédio. Ele poderia estar ocupando, por exemplo, aquele prédio rosa, né, a Casa Vó, que fica ali na Pedro Ferreira, onde hoje é o Itajaí Criativa. Né? Seria uma forma de
incentivar o proprietário, né, e dar um retorno financeiro, porque a gente vive num país capitalista, né, um país democrático, e a gente tem que respeitar o direito da propriedade. E essa proposta do Ministério Público chegou a ser debatida com vocês, moradores e empreendedores do bairro lá? Não, nós tivemos, existe a possibilidade e uma reunião marcada, inclusive com a presença do professor Dalmo, né, alguns arquitetos, o Dalmo Vieira Filho, tá, para que ele venha. Ele realmente hoje é uma autoridade, tá, na área de preservação do patrimônio no estado de Santa Catarina, no Brasil, né, que ele venha para colocar para a população o que significa isso, né, as consequências disso e de que forma que ela se implementaria, não só em Cabeçudas, mas em toda a cidade de Itajaí. Né, porque hoje cria uma comoção muito grande, porque Cabeçudas hoje ela é um lugar que as pessoas vivem da forma como é o lugar. É um lugar bucólico, tranquilo, e as pessoas estavam vivendo dessa forma tranquila. E de repente, no último ano, né, algumas ações, tá, elas têm tirado um pouco da nossa tranquilidade, ou seja, tiraram um pouco, nos fizeram, né, sair um pouco do nosso quadrado e repensar como o projeto de implementação da APA, o projeto, né, a ação que foi impetrada pelo Ministério Público Estadual pedindo esse tombamento de todo o bairro, falando em 40 residências. Esse trabalho, na verdade, essa ação do Ministério Público, ela veio em cima de um trabalho, tá, da historiadora Thaís Fagundes, que ela fez um trabalho muito interessante a respeito da história de Cabeçudas e a importância histórica do bairro, não só para a cidade, mas como para o estado. Aí esse mapeamento que ela fez embasou essa ação do Ministério Público, que aqui, em primeiro grau, me parece que a juíza pediu que fosse individualizado e especificado o patrimônio a ser tombado. O Ministério Público entendeu que não, recorreu, e o tribunal, através da... Extinguiu a ação porque não estava designado... Não estava individualizado o patrimônio, até porque ela entendia que aqueles imóveis deveriam participar da ação como polo também, e aí ela pegou, o Ministério Público recorreu, e o tribunal acabou entendendo sim, que pode fazer daquela forma, e determinou o andamento da ação. Então, na verdade, deve-se criar todo um estudo, né, deve-se fazer um levantamento para ver o resultado prático disso. Agora criou, sem dúvida nenhuma, uma certa comoção no bairro por conta da falta de conhecimento das consequências de um eventual tombamento em massa, né, de todo o bairro. Há poucas semanas faleceu o advogado Guilherme Alípio, seu amigo. Ele e você estariam fazendo um levantamento histórico de Cabeçudas com base em depoimentos de moradores antigos. É isso mesmo? E se for, qual era a ideia e como fica agora esse projeto? O Guilherme era um romântico, né, um poeta. E ele tinha um projeto, né, que nós conversamos em conjunto com outras pessoas, mas ele era o grande catalisador, né, de aproveitar a memória viva que ainda temos em Cabeçudas, né, com moradores ali com 90 anos, tá, 80 e poucos anos, que nasceram. O seu Peral, tá, que é dessa família Rebes, que foi o primeiro hotel, tá, de Cabeçudas, ele ainda é vivo, né, e o Guilherme pretendia a dona Maria Helena Foz, que é filha do segundo grande hoteleiro da praia, que é o Suelfer, tá, que ainda é viva. Tá? Então ele pretendia, com essas pessoas, criar um mapeamento histórico da cidade, para que depois isso pudesse ficar arquivado no nosso museu, né, Fundação Genésio Miranda Lins, né, para que Itajaí pudesse ter acesso e os turistas também pudessem conhecer um pouco da nossa história. Né? Infelizmente, né, ele acabou por falecer no meio de uma cirurgia, e agora as pessoas que de alguma forma estavam, né, participando disso vão ter que se reunir para não deixar isso morrer, porque a proposta era uma proposta bastante interessante. Quantos depoimentos ele já tinha tomado? Ele tinha tomado, eu acho que uns 6, 7 depoimentos. Tá? Nós já temos alguns depoimentos colhidos pela Thaís Fagundes, quando ela fez essa tese de mestrado, que foi defendida na Universidade Federal e que foi o embasamento dessa ação civil pública do Ministério Público Estadual. Então a gente já tem algum material, né? Mas nós não podemos deixar se perder, né, com o falecimento do Guilherme. Muito pelo contrário,
devemos fazer isso como uma homenagem ao trabalho que ele realizou até aqui. E esse material é em vídeo ou é em gravação? Em vídeo. Ah, em vídeo. Em vídeo, isso. E alguma coisa em gravação também. Vocês têm alguma ideia do que fazer com isso? Não, eu acho que na verdade a gente vai ter que compilar. Nós temos a jornalista a Maria do Carmo, né, que ela também está participando, né, e ela pode nos dar talvez um indicativo melhor, né, do que fazer e como continuar esse trabalho iniciado por ele. Há uma polêmica envolvendo moradores, usuários da praia, surfistas, ambientalistas, trilheiros e a Marinha. O fechamento da trilha do Farol, inclusive com supostas ameaças armadas contra quem percorre a trilha, que antigamente sempre foi aberta e é um belo caminho não só para o Farol, como também para as praias do Morcego e a Solidão. Você que já fez essa trilha muitas vezes, o que acha disso? Quantas vezes nós subimos lá no Morro do Farol, descendo para a Praia Braba naquela época, não era Praia Brava, era Praia Braba. Né? Na verdade é o seguinte, aquilo é uma área, não de Marinha, é uma área da União, né, sobre a responsabilidade da Marinha do Brasil. Lá nós temos um farol, que é um equipamento de segurança para navegação, e o que acabou ocorrendo é que começou a haver depredação desse patrimônio do farol. E a Marinha, por uma questão de segurança, achou por bem fechar. Mas durante muito tempo, ela, apesar de fechada, aquela trilha, ela viu uma condescendência da Marinha em liberar, em deixar as pessoas entrarem naquele espaço. No último ano e meio, 2 anos, é que houve realmente um endurecimento e não permitiram mais. Em 2007 e 2008, houve um acordo, né, um convênio entre a Prefeitura Municipal de Itajaí e a Marinha do Brasil, para que aquilo ficasse aberto e durante o dia pudesse ser explorado por turistas e moradores de Itajaí, desde que o município mantivesse na entrada um posto de guarda durante 12 horas. Tá? Infelizmente, por problemas de logística, naquela ocasião não se conseguiu isso. E a Marinha do Brasil acabou recuando e fechando. Foi, inclusive, implementada algumas trilhas, tá? Algumas sinalização, tá? E acabou recuando. Hoje existe um movimento bastante grande para que haja liberação, mas com monitoramento. Porque nós temos, sem dúvida nenhuma, que cuidar do aspecto histórico, turístico. Agora, não pode haver depredação. Agora, com relação a esse problema da arma, é voz corrente. Me parece que há 2, 3 semanas houve um problema bastante grave, tá? Bastante grave, tá? E quero crer, né, que a Marinha do Brasil deve estar tomando providência, porque é inadmissível, tá? Inadmissível o acesso sem autorização, mas é inadmissível também, né, que de repente haja esse tipo de reação. Porque ocorreu, por exemplo, um tempo atrás, de um casal que estava passeando na praia, tá? E a maré encheu e eles não puderam voltar pela Praia Brava. Nós, inclusive, publicamos... Quem frequenta isso sabe. Né? A maré encheu, não passa, não volta. E o casal acabou voltando e parece que foi, né, proibida a passagem dele. Isso é uma coisa que não se admite, até porque a Marinha está aí para também proteger a nós todos. Faltou bom senso ali de quem operava. Não tenha dúvida, né? Eu sou marino, por exemplo, da Sociedade de Amigos da Marinha, né? Acho que aquilo lá pode ser uma coisa muito bonita, porque no mundo hoje nós vemos esses equipamentos, né, do governo, da Marinha principalmente, as pessoas podem ter acesso, um acesso regulado, alguma coisa regulamentada, mas é importante, porque hoje eu sempre digo que Itajaí tem 3 pontos que são importantíssimos para o turismo, que é o Morro da Cruz, os Moles da Barra e o Farol, que de repente a natureza acabou nos dando, tudo bem que o mole a gente acabou ajudando, mas em que a gente não explora da forma como poderia explorar. Em qualquer lugar do mundo, isso seria um atrativo de primeira linha. Porque ali, além do farol, tem toda aquela beleza cênica ali, né? Única, né? Muito se comenta sobre a verticalização do bairro Cabeçudas. Nos últimos anos surgiram novos edifícios e há projetos de outros. Como você enxerga essa nova configuração do bairro, tradicional pelas ruas estreitas e pelas casas baixas? Olha só, eu acho que nessa hora, né, nós precisamos definitivamente, né, termos estudos técnicos, porque eu particularmente, eu acho que Cabeçudas, o valor dela está justamente na forma como ela está, como ela se desenvolveu. Né? Nós não temos condição
de vivermos uma verticalização como a cidade como o Centro Itajaí está vivendo, como a Praia Brava Sul viveu. A gente tem exemplos, tá, clássicos do que acabou acontecendo. Agora nós vamos ter que permitir alguma coisa, não digo prédios, e eu particularmente sou franco em dizer que eu acho que Cabeçudas hoje é 1+2 na beira-mar, 1+3 na segunda quadra. Eu acho que 1+3 em toda a praia estaria mais do que suficiente, seria interessante. Agora, nós dependemos de estudo técnico, de sombreamento, mas inclusive da sustentabilidade no bairro. Porque hoje, né, se defende que o bairro ele tem que ter vida própria. Mas para que ele tenha vida própria, ele tem que ter condição de sustentar, por exemplo, uma mercearia, um serviço para atendimento local da população. Então esse equilíbrio é que nós temos que até onde nós podemos chegar, que não impacte sobremaneira o bairro, mas que nos dê condição de a gente não precisar do carro para vir fazer compras no centro da cidade, porque aí também é o contraponto, daquela aí a gente também está utilizando demais as vias públicas. Então nós temos que criar uma sustentabilidade tal, né, para que ele consiga respirar como bairro. Né, porque eu sempre digo que Cabeçudas é um bairro meio anônimo, que ele acaba não tendo, ele não tem vida, ele nunca teve um ponto de táxi. Eu acho que é um dos poucos bairros de Itajaí. Tinha um ponto de táxi próximo ao teu hotel, não tinha? Não tinha? Ah, não tinha. Não teve. Então, eles paravam lá por... Paravam. Ah, mas isso aí, né, porque Cabeçudas nunca teve essa vida própria. Então, nós temos que ter condição de tê-la, mas ela tem um limite. Ela realmente é uma praia pequena, é um bairro, as saídas, as vias. Já existe um estudo da capacidade de suporte da comunidade ou ainda não? Não existe. Tá? Existe agora um trabalho que o plano diretor está se desenvolvendo, né? Então acho que hoje é um momento adequado para a comunidade se manifestar. Itajaí e Cabeçudas hoje tem uma associação de moradores muito forte, né? Ela é uma referência não só na cidade, mas na região, né, da forma de atuação da nossa associação. E hoje, através do plano diretor, através desse projeto da APA que se discute, tá, é o momento para nós discutirmos isso. Até onde a gente pode chegar, né, para nos mantermos um bairro diferenciado também. Né, porque eu tenho certeza absoluta que planejar e preservar é uma vontade de todos. Né, uns pensam, pode ter um pouco mais, outros um pouco menos. Agora o que nós precisamos é chegar no consenso. Né? A cidade, né, nós não podemos entrar hoje porque tudo está muito... Né, tá tudo muito afunilado e as discussões elas estão muito acaloradas. Né? Então nós precisamos definitivamente chegar a um ponto de consenso. Né? Não queremos, de forma nenhuma, eu não gostaria de ver Cabeçudas com essa densidade que nós estamos vivendo aqui no centro da cidade. Eu acho que não cabe lá. Agora também não podemos proibir tudo, porque senão o bairro ele vai deixar de respirar e ele morre. Né? Porque nós precisamos ter pessoas. Sustentabilidade é isso, não é só o verde. Né? Também precisamos das pessoas, né? Para criar um bairro realmente agradável. Eu acho que a gente tem condição de chegar lá. Né? Fazer o óbvio, que é brigar, discutir, não chegarmos a consenso, isso é fácil. Né? Fazer o diferente é justamente conseguir construir um bairro diferente.